Galera, você sabe como funciona o nosso país? Ele funciona através da atuação dos três poderes que são: primeiro, o Poder Executivo, aquele que administra o Brasil, exercido pelo Presidente da República, que é auxiliado pelos ministros de Estado. O segundo poder é o Legislativo, aquele que elabora as leis, exercido pelo Congresso Nacional, composto da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal. O terceiro poder é o Poder Judiciário, que administra a Justiça e é o guardião de nossa Constituição, tendo como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário é um órgão independente, imparcial, com o objetivo de garantir a ordem e proteger nossos direitos previstos na Constituição. Bom, para conseguir cumprir tal tarefa, esse poder conta com duas grandes funções, sendo uma típica e outra atípica. A função típica é jurisdicional, ou seja, julgar os casos concretos aplicando a lei para garantir os nossos direitos. A função atípica se divide em dois tipos: a de natureza administrativa, por exemplo, elaborar concurso público, conceder férias para os juízes e serventuários, abrir processo administrativo, elaborar suas propostas orçamentárias. Já outro tipo de função atípica é a de função legislativa. Como assim? Mas não é o poder legislativo que faz as leis? Sim, porém, o Poder Judiciário ele tem essa função atípica para elaborar seu regimento interno. Mas, quem são os magistrados, juízes? Como se torna um? E quais são suas prerrogativas? Ora, seguindo a ideia do nosso amigo Jack, vamos por partes. Como posso ingressar na carreira de juiz? É exigido pela Constituição que a pessoa precisa passar em um concurso público, sendo que ele tem que ser formado em Direito e ainda ter, no mínimo, 3 anos de prática jurídica. Simples assim não? Porém, se você tem determinação, tempo, garra e conseguiu passar no concurso público de magistrado, meu excelentíssimo amigo ou minha excelentíssima amiga, você está praticamente feito na vida. Isso porque você vai ganhar 3 garantias. A primeira garantia é a vitaliciedade. Sim, o cargo é vitalício. Ou seja, você só vai perder ele em virtude de uma sentença transitada em julgado. Ou seja, dá para contar no dedo quantos juízes perderam. Entretanto, a vitaliciedade só é adquirida do juiz substituto após 2 anos de efetivo exercício no cargo. Ou seja, enquanto ele não tiver trabalhado estes 2 anos, ele pode perder o cargo em virtude de uma deliberação. Já a segunda garantia, esta que garante a total independência e imparcialidade do juiz contra qualquer opressão, medo ou influência externa, além de ser instantânea. Ela é a inamovibilidade. O juiz titular, ele somente poderá ser removido ou promovido por vontade própria, jamais por ordem externa. Isso garante a ele a total independência e imparcialidade de agir, não ficando intimidado por pressão de político, criminoso, empresário, magnata, nada influencia ele. Ademais, é importante ressaltar que essa garantia, também como a vitaliciedade, possui uma única exceção constitucional. Sim, o juiz pode ser removido, porém ele precisa ter um interesse público motivando essa remoção e voto da maioria absoluta do tribunal ao qual ele está vinculado, ou do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. Sim, todo grande poder exige uma grande responsabilidade, porém, se o juiz ficar louco durante a vida, aí precisamos ter alguma medida para contê-lo ou afastá-lo temporariamente da função. Por fim, outro superpoder, a terceira garantia, é denominada a irredutibilidade de subsídio. O juiz não pode ter seu salário reduzido. Mas quanto que é o salário do juiz? O subsídio do ministro dos Tribunais Superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o subsídio dos demais magistrados serão fixados em lei, escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros do Tribunal Superior, obedecendo em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 11 e 39, parágrafo 4º. Fica claro que todos os ministros de tribunais superiores, Tribunal Superior Trabalhista, Militar, Eleitoral ou de Justiça, ganham com base proporcional ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo o salário dos ministros R$ 39.293,32. Ok, mas quanto ganha um juiz substituto? Aquele que acabou de passar no concurso público, o novo padawan do Poder Judiciário. Aí varia de acordo com cada tribunal. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tinha previsto no edital do último concurso público para juiz substituto a remuneração inicial de R$ 24.818,71. Para o Tribunal Federal da 4ª Região, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a remuneração inicial para o juiz substituto era de R$ 27.500,17. Além do que, se tiver curiosidade, olha no final de cada edital, que está no link abaixo, a pequena quantidade de matéria aplicada no concurso público para juiz. Agora, como todo gênio da lâmpada, com poderes quase ilimitados, vamos falar de seus impedimentos ou limitações. Esses impedimentos têm como objetivo
preservar a imparcialidade do juiz enquanto ele conduz e julga os processos. O primeiro impedimento, artigo 95, inciso 1º, é a proibição, ainda que indisponibilidade, de exercer outro cargo ou função, salvo de magistério, entre aspas, professor. Imagina se, quando o juiz tirasse férias, fosse trabalhar no escritório de advocacia, criando estratégia jurídica, tudo, montando peça, para, quando ele voltar a trabalhar, ele receber o caso que ele montou como advogado? Tá. Ele, professor, essa autorização é pelo fato de que o juiz é um mestre do direito. Então nada mais justo do que ele poder transmitir seu conhecimento para as futuras gerações, não? Já a segunda vedação é de receber a qualquer título, custas ou participação em processo, artigo 95, inciso 2. Isso iria atacar totalmente sua imparcialidade, já que poderia focar apenas nos processos de maiores valores, como falência de empresa, divórcio de milionários, acidentes aéreos. A terceira limitação é do magistrado não poder, em hipótese alguma, dedicar-se à atividade político-partidária, artigo 95, inciso 3º. Também, imagina só um juiz filiado ao partido X que tem que julgar algum filiado do partido rival Y. Teria imparcialidade? Quarto óbice é de receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, artigo 95, inciso 4º. Imagina um juiz patrocinado com doações de empresas ou fundações, que talvez um dia ele tenha que julgar algum processo delas. Haveria imparcialidade? Por fim, a última e quinta limitação é a de exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido o prazo mínimo de 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, a famosa quarentena jurídica, artigo 95, inciso 5º. Como assim? Imagina um juiz que acabou de se aposentar depois de 35 anos atuando, a título de exemplo, no mesmo fórum em São Paulo e que, no dia seguinte, após se aposentar, vai lá, como advogado, defender uma causa que até ontem ele estava julgando. Não teria uma influência por parte dele com o novo juiz e com os serventuários que lá trabalham? Daí vem o termo quarentena. Ele não poderá atuar no tribunal no juízo do qual se afastou pelo período de 3 anos. Ou seja, se ele era juiz do estado de São Paulo, ele não poderá advogar durante 3 anos no estado de São Paulo, mas nada o impede de advogar no Rio de Janeiro ou qualquer outro estado. Tá bom, mas se ele era juiz federal da 4ª região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nestes estados, no caso Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ele não poderá atuar durante 3 anos no mínimo. Ok, porém se ele era ministro do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, nessa hipótese, o juiz aposentado vai ter que ficar de quarentena 3 anos em todo o país, já que o STJ e o STF têm influência em todo o país. Simples assim. Foi, galera. Espero que tenham gostado. Foi animal essa aula hoje, foi boa. Deu para dar uma base do que é o Poder Judiciário no país, com a ideia de fortalecer os conhecimentos básicos, todo mundo tem que saber, dos seus direitos. E, pô, gostaram? Dá um like. Quer comentar, tirar uma dúvida? Coloca no comentário abaixo, dá um subscribe, nós vamos responder. E, cara, segue missão, é isso. Próxima aula, uma nova matéria, um novo aprendizado. Revisão com vocês.